Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula, eu vou resolver algumas questões que abordam habilidades muito cobradas nas provas do Enem. A primeira questão, por exemplo, que eu vou resolver aqui, a questão de número 21, ela aborda o tema trigonometria no círculo. É uma habilidade que o aluno precisa ter para resolver algumas questões. Por exemplo, essa aqui diz: um engenheiro acoplou uma máquina rotativa em seu computador que gerou o gráfico a seguir. O movimento realizado pela máquina é representado pela função. Qual dessas funções representa o movimento realizado pela máquina que está aqui representado nesse gráfico? Antes da gente começar a operar, a fazer os cálculos, a gente precisa dar uma revisada na noção de trigonometria no círculo. Trigonometria é o estudo dos ângulos, não é mesmo? Então, o círculo tem dois tipos de movimentos que acontecem, né, no caso das máquinas, com relação ao círculo. Tem o seno e o cosseno. Mas o que é o seno, né? O que é o seno? Você sabe? Seno, eu às vezes até uso fazer com meus alunos a escrita do seno como sieno, com Y, porque o seno está relacionado ao eixo Y. Observe aqui o movimento dessa bolinha vermelha, olha. Observa que ela sobe e desce. Também pode observar que ela vai para a direita e para a esquerda. Então, tem duas classificações para o movimento da rotação de ângulos. Uma delas é o seno, que classifica os movimentos aqui verticais, por exemplo. Eles podem acontecer quando a bolinha lá subiu, você viu que ela foi lá em cima, né? Ou pode acontecer também dela descer, e você viu também que ela foi na parte lá de baixo. Então, esse movimento de subir e descer aqui, a gente chama de seno. Por exemplo, no ângulo aqui de π sobre 6, o que seria π sobre 6? Primeiro, o que é π? Π é uma parte aqui do círculo que compreende 180 graus, né? Se eu dividir isso aqui por 6 partes, cada uma vai dar 30. E a gente usa representar assim, π sobre 6. Mas quanto que é o seno de π sobre 6? Quanto que ele deslocou no sentido vertical aqui para cima? Ele deslocou um meio. Um meio o quê? Um meio raio. Sempre que a gente diz um meio, 1 menos 1, a gente está se referindo ao raio do círculo. Lembre-se do raio da bicicleta, tem aquele tanto de raio para sustentar ali o aro. Também aqui a gente considera meio raio, que foi o deslocamento que houve no sentido vertical. Já o seno do ângulo π sobre 2, que seria aqui a divisão desse meio círculo em duas partes, né? Tá aqui de amarelo, que seria 90 graus, é quanto? Deslocou um raio para cima, então é 1 positivo. O seno de π, que é a metade do círculo aqui, né? É 180 graus. Quanto que é o seno de π? 0. Por que 0? Porque não houve deslocamento nem para cima, nem para baixo, ok? O seno de 3π sobre 2, 270 graus, é quanto? Olha que ele está aqui agora lá embaixo, então deslocou um raio para baixo, um raio negativo, por isso que a gente diz que o seno de 3π sobre 2, que se localiza aqui, ó, é menos 1, ou seja, um raio no sentido negativo. E, por último, 2π, que é uma volta completa, né? Quanto que é o seno? 0, porque não houve deslocamento nem para cima, nem para baixo, o ângulo está centralizado. Agora, vamos ver o que é cosseno. Eu também, às vezes, uso escrever cosseno, só para lembrar que cosseno é a relação com o eixo do x, é a relação com o eixo horizontal. De novo, nós vamos ver que a bolinha aqui ela faz um movimento também para a direita e para a esquerda. Então, a esse movimento, a gente chama de quê? De cosseno. O cosseno ele pode ser o deslocamento para a direita, olha aí a setinha. Ou ele pode ser o deslocamento para a esquerda. Então, deslocou para a esquerda ou para a direita, a gente chama de quê? A gente chama de cosseno. Por exemplo, o cosseno de 0 é 1. Por quê? Porque deslocou um raio para a direita. O cosseno de π sobre 3, que seria 60 graus, é quanto? 1 meio, quer dizer que deslocou um meio raio para a direita.
um meio raio positivamente, o cosseno de π sobre 2 de 90 é quanto? É zero. Por que zero? Porque não houve deslocamento nem para a direita, nem para a esquerda. Ele está centralizado. E o cosseno de π, que é uma meia volta, é menos 1, porque houve um deslocamento negativo para a esquerda de um raio aqui para a esquerda. Ó, se eu posicionar aqui, ó, tem um raio para a esquerda, do centro até aqui foi um raio completo, virado para a esquerda. E nisso aí a gente já sabe que para a esquerda são medidas negativas, né? São pontos com abscissas negativas. Agora, 3π sobre 2, o cosseno aqui já é zero. Por que zero? Porque está no rumo do centro, não houve deslocamento nem para a direita nem para a esquerda. E a volta completa, que são 2π, vai dar 1 raio para a direita. Então, essa curva foi feita baseada ou no seno ou no cosseno. Como eu identifico se isso é uma função cosseno ou uma função seno? Ora, ela começou no zero. Quanto havia sido deslocado para cima ou para baixo aqui? Nada, zero. Quem começa no zero é o cosseno ou seno? Lógico que é o seno. Olha aqui, ó. O cosseno ele começa 1, porque no ângulo zero houve deslocamento de um raio para a direita. Então, esse cosseno de zero é 1. E aqui, na hora que começou no zero. Então, não é uma função cosseno, ela é uma função seno. Agora, a função seno diz que y é igual ao seno de x. Por exemplo, no momento zero, quando não havia sido feito nenhum movimento nesse sentido, o seno era zero. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma bolinha aqui no zero, porque não houve deslocamento nem para cima nem para baixo. Quando foi no π sobre 2, quanto que é o seno? 1. Então, observe que eu coloquei uma bolinha aqui com 1 de altura, né? Quando for no π, quanto que é o deslocamento? 0. Nada para cima, nada para baixo, porque está no meio. Olha a bolinha aqui no rumo do centro. Quando for no 3π sobre 2, deslocamento menos 1, porque deslocou um raio para baixo. Então, olha lá, a bolinha, um raio negativo, tá vendo? Quando completou a volta, 2π, o seno é quanto? É 0, que está no meio, não deslocou nem para cima nem para baixo. Olha aqui a bolinha no rumo do zero. Para que eu pus essas bolinhas aí? Para eu passar uma curva semelhante a essa, tá vendo? Que essa função ela é uma função seno, indiscutível, porque esse formato em vermelho é o mesmo que o outro. Essas curvas só estão em lugares diferentes, mas aqui não tem nenhum caso de y igual a seno de x, tem sempre alguma coisa a mais. Olha, é x menos π sobre 2, x mais π sobre 2, x menos π sobre 2, seno de x mais π sobre 2, ou seno de x menos 2 sobre π. Primeiro, a gente já viu que isso é uma função seno, então está fora a alternativa A, está fora a alternativa B. Nós vamos ficar com uma dessas três. Agora, observe que essa curva em preto, essa curva aí, agora vou até fazer de azul, essa curva deslocou um pedaço aqui que eu chamo de π sobre 2. Ela está π sobre 2 à direita da outra que eu fiz inicialmente. Mas se originalmente ela inicia do zero, para que essa curva possa iniciar do zero, eu tenho que diminuir π sobre 2, tem que chegar ela aqui, ó, para a esquerda, π sobre 2, 90 graus. E caminhar para a esquerda é caminhar negativamente. Por isso é que a alternativa correta é a alternativa que diz que y é igual seno de x menos π sobre 2, que para eu chegar ela lá na outra, eu tenho que deslocar ela metade de um π para a esquerda, né? π sobre 2 para a esquerda. Então, a alternativa correta, letra C. Vamos agora à resolução da questão de número 22. Um estudo realizado em um hospital constatou que 60% dos pacientes são casados e 40% são solteiros. Se o paciente for solteiro, a probabilidade de determinado exame dar falso positivo é de 10%, enquanto se for casado, essa probabilidade sobe para 30%. Se um paciente for sorteado, ao acaso, a probabilidade de ele ser solteiro e falso positivo é igual a quanto?
Então, essa questão é extremamente simples. Por quê? Nos solteiros, a probabilidade do exame dar falso positivo é de 10%. Então, 40%, que são os pacientes solteiros, vezes 10%, 40%, 40 sobre 100, né? Você pode pôr 40 sobre 100 é 0,4, vezes 10%, que também poderia ser escrito 0,1. Eu estou colocando assim para ficar mais prático. 40 vezes 10, 400, e 100 vezes 100, 10.000. Podemos cortar dois zeros no numerador e 2 zeros no denominador, e vamos ter 4 sobre 100, que significa o quê? Significa 4%, que é a probabilidade do paciente ser um solteiro, né? Porque tem 10% de probabilidade de dar no exame falso positivo, 10% em uma parte que era 40%. Então, 40% vezes 10%, 4%. Alternativa correta, letra A. Vamos agora à questão de número 23, a última dessa videoaula. 3 atletas pretendem participar da Corrida Internacional de São Silvestre, que ocorre todo ano desde 1924, no dia 31 de dezembro, em São Paulo. Para entrar em forma para a corrida, eles treinam juntos em uma praça que tem formato de triângulo escaleno, né? Quer dizer que tem todos os lados diferentes. A localização pelo GPS do celular de um dos atletas é feita utilizando pontos cartesianos. A figura a seguir mostra a posição dos 3 em determinado momento do treino. Qual é a equação da reta que passa pela localização dos atletas? Olha, essa habilidade aqui ela é muito cobrada. É a habilidade de se descobrir qual é a fórmula de uma reta, né? Qual é a fórmula que define a função que passa por esses 3 pontos que estão alinhados, estão em linha reta. Função do primeiro grau, função linear. Por que linear? Porque forma uma linha. Então, qual seria a fórmula para a criação de uma função linear? Y é igual a x mais b, que significa que y é igual a uma certa quantidade de x mais um número qualquer. Ela é do primeiro grau, observe que o x não está elevado a 2, que seria do segundo grau. Ela é uma função simples, porém, como eu vou montar essa fórmula para descobrir qual dessas fórmulas vai ser referente a essa reta? Primeiro, eu tenho aqui 3 pares ordenados. Eu posso pegar esse par ordenado e substituir simplesmente aqui no lugar do x o menos 3 e no lugar do y o 2. Por exemplo, eu vou ter no lugar do y o 2. Por quê? Porque no par ordenado o primeiro representa o x e o segundo representa o y. Então 2 está no lugar do y, no lugar do x vai estar menos 3, por isso que deu menos 3a. Né? No lugar do b, continua o b. E posso pegar esse par ordenado aqui também, ó, que o y dele é 0, está aqui, o x é menos 1, então eu volto lá, menos 1 vezes a, menos a, mais b. E aí eu montei um sistema de equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Como descobrir o valor de a e de b? Tem um processo que a gente usa que chama processo da adição e outro que chama da substituição. Vamos aplicar aqui o processo da adição. Porém, antes, o desafio é fazer com que uma letra dessa anule a outra, né? Elimine a outra. Nesse caso, eu tenho 2 opções. Ou eu troco todos os sinais da primeira, ou melhor, eu tenho um monte de opções. E uma delas é trocar todos os sinais. Aqui eu posso multiplicar todos os termos dessa equação por menos 1. Aí vai dar menos 2 igual a 3a, mais b fica menos b. A de baixo eu vou repetir ela igual ela está. Por que eu fiz isso? Para que esse b, como é negativo, cancelasse esse b que é positivo e eu ficasse com uma incógnita só para descobrir o valor. Menos 2 com 0, menos 2. A gente chama de método da adição, que a gente vai, né, adicionando os termos. 3a menos a, 2a. Esse b anula esse, porque b menos b some, né? Desaparece, vira 0, que eu nem preciso utilizar aqui. Troco eles de lado aqui, vai dar a igual a quanto? 2 vezes quanto que dá menos 2? 2 vezes menos 1. Então, o a vale menos 1. Se o a vale menos 1, eu volto nessa equação, ou na primeira, e substituo
substituo o A por menos 1. Então, continua 0. Onde era A, eu vou colocar o quê? Vou colocar menos 1. Já tinha um menos, está aqui. Eu coloco menos 1 no lugar do A, mais B. Aí o aluno pode perguntar, mas não tinha cancelado o B? Sim, eu cancelei para efeito de encontrar o A. Mas, nessa equação, ele ainda está aí presente. Então, menos vezes menos aqui vira mais, que eu nem utilizo. 1 mais B, troco de lado. B igual a quanto? Passando 1 para depois da igualdade. B igual a menos 1. Volto lá na minha equação. No lugar onde havia A, agora vai ter que haver menos 1. Né? Menos 1 vezes x, menos x, mais B. Onde era B, agora vai ser menos 1. Então, essa fórmula está na alternativa C, que é a correta. A alternativa C é a alternativa correta nesse caso. Espero que você tenha gostado da videoaula e espero que ela possa te ajudar de alguma forma a resolver algumas questões. Bons estudos e sucesso! Bem, meus colegas, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Até a próxima, se Deus quiser.